Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. No vídeo de hoje vamos fazer um vídeo novamente do quadro Comentando os Comentários. Mas primeiramente, quem não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude o canal a crescer, nos dá uma força aí, que assim a gente fica mais motivado a fazermos mais vídeos. Então no vídeo de hoje vamos responder a uma pergunta. Num dos últimos vídeos ali que eu postei, um rapaz perguntou a respeito de canola. Se a gente tinha plantado canola esse ano e o que eu achava da canola. Então a resposta é: a gente não plantou canola ainda. Porém, é uma cultura que eu também estava acompanhando o desenvolvimento, queria ver o que ela realmente produz, para tentar ver um manejo para ela, como é que funciona, para tu plantar ela de uma forma assertiva. Então, eu tinha algumas dúvidas. Esse ano até teve muita área de canola aqui na região, aumentou bastante as áreas. E é uma planta que eu acho uma grande alternativa. Porém, eu acredito que ainda ela tem algumas deficiências de manejo ali, precisa ser assentada ao tempo, como é uma planta que não faz tanto tempo assim que está sendo cultivada. Então, ele pediu ali também de produtividade. Ao longo do vídeo eu vou falar um pouquinho de produtividade, mas vamos falar o que eu achava da planta, os medos que eu tinha, o que é mito e o que é verdade. Então, um dos medos que eu tinha era de plantar a canola era com respeito à colheita. Eu tinha um grande receio de plantar a canola porque eu achava que ele teria muita perda na colheita. Só que pelo que eu analisei, então a parte da colheita é a mais tranquila, não dá muita perda, não. Tu pode colher com colheitadeira velha. Inclusive teve um cliente nosso ali que comprou comigo uma 310, colheu muito bem. Tirou limpo, fez as regulagens ali, consegue colher. Claro, se a máquina tiver furo no graneleiro, o caminhão tiver furado, daí é outra história, tem que ter um cuidado nesse sentido, mas ela não é o bicho de sete cabeças a colheita. Então, algo que eu tinha na minha mente que seria algo difícil, a colheita é algo mais tranquilo, acredito que mais tranquilo que o plantio. O plantio da canola ela é feito em torno de 1,8 a 2 quilos por hectare, geralmente com a plantadeira de soja. Porém, ali tem alguns cuidados, a distribuição da semente, o plantio ali, então fica um pouquinho mais complicadinho essa questão do plantio. Quem fez o plantio ali fizeram todos com a plantadeira de soja, as linhas de 45 centímetros. Ela fica mais ou menos na mesma densidade da soja plantada, só que porém, por ser um grão miúdo, então ela vai muito pouca semente por hectare. Então, acredito que o plantio também, a profundidade de plantio tem que ser bem assertiva, senão, devido a ser uma semente pequena, ela não tem força suficiente para emergir. Então, teria a questão, o que eu considero primeiro, assim, um ponto um pouquinho mais dificultoso ainda. Como eu falei no início, tem que ir acertando os manejos, seria a parte do plantio. Então, plantio dela, mas teve ali várias lavouras, o plantio ficou bom, então já consegue se acertar. Hoje em dia também todo mundo tem máquinas boas de plantio, então consegue já fazer um plantio com uma certa qualidade. Mas a questão outra que tem que ainda ver, eu acho que isso aqui tem que ser um pouquinho mais analisado. Eu estava vendo ali um comunicado ali da Embrapa a respeito do plantio de canola, a demanda nutricional da cultura e tal. Eu acho que teria que, se eu plantasse, eu tenho vontade até de plantar, vamos ver como vai, talvez até para o próximo ano plante uma área como teste, ver o que ela vai fazer, vai ter de demanda nutricional. Então, fazer uma análise de solo antes, fazer uma adubação padrão no recomendado, pelos técnicos que recomendam fazer esse manejo ali, depois repetir a análise e ver essa questão. O que eu já consegui ver ao longo desse tempo analisando a cultura? Que ela é uma cultura que ela deixa pouca palhada, então teria que fazer uma palhada anterior, porque senão ela vai diminuir a matéria orgânica da sua lavoura. Principalmente se a matéria orgânica já estiver um pouquinho baixa, então ela vai te diminuir o nível de matéria orgânica. Então, ali é algo que teria que ter um cuidadinho, um certo cuidado, ver bem certinho a demanda nutricional. Ela demanda bastante boro, demanda bastante enxofre, então teria que
pelo menos colocar no nível que ela vai consumir para tu não ter uma degradação do solo. Questão de produtividade. Produtividade, pelo que eu vi ali, ó, quem tinha e colheram, que eu até era para acompanhar algumas lavouras, mas como me acidentei não consegui. Então a questão de produtividade aqui na minha região ficou na faixa de 20 a 22 sacos por hectare. Eu vi esses dias um vídeo do Rudy Mantovani colhendo lá, também ficou 25 sacas e alguma coisa. Então, produtividade relativa ficou entre 20 e 30 sacos. Então, é uma produtividade um pouco baixa? Só que é uma planta que está começando ainda. Eu lembro da soja produzir isso aí não muito tempo atrás. Da minha época, a gente colhia 30 sacas de soja por hectare. Então, por ser uma cultura que está começando, isso com certeza vai evoluir. Logo mais teremos produtividades melhores. Por enquanto, também esse ano foi um ano difícil, ela pegou bastante chuva, parecia que seria um ano bom. Muito trigo aqui na região de Uruim, perdeu bastante qualidade, inclusive eu tive uma área de trigo que perdeu bastante qualidade por causa da chuva. Choveu muito na flor, foi plantado um pouquinho mais tardio. Todos eles, na verdade, não deram o que a gente esperava de produtividade, então a canola também sofreu com isso, com esse excesso de chuva durante o estágio reprodutivo dela, e assim deu consequentemente uma perda de produtividade. Então isso foi em todas as culturas, principalmente ali pegou na floração, teve essa redução de produtividade. Acredito que se não tivesse isso, chegaria nos 30 sacas fácil. Porém, eu vejo que tem gente que era um pouco no manejo pensando em plantar somente semente, fazer um fungicida e vou tirar tanto. Daí eu acredito que não seja. Eu acho que tem que ser uma cultura que tem que plantar ela com uma adubação boa para tu manter o teu nível de solo no mesmo, para não prejudicar as culturas subsequentes. Então, teria que fazer esse estudo. Mas é uma planta interessante? É sim, com certeza é uma planta interessante. Quanto mais opções a gente tenha, melhor. O valor dela é interessante, um valor bem mais interessante do que o trigo. Conseguindo mais para frente ajustar essas produtividades, ali a questão de produtividade, se aumentar um pouquinho, fica bem interessante. Ela demanda um pouco menos de fungicida, adubação semelhante ao trigo, demanda menos fungicida, então isso é um ponto positivo. Porém, na questão de adubação, daí fica relativo. No mínimo, a mesma que o trigo, talvez um pouquinho a mais. Tem que ver essa questão ali, que ela é uma planta que ela demanda bastante nutrientes. Colheita é fácil. E, além da canola, agora também está entrando aos poucos a opção da carinata. Também vai ter um longo caminho pela frente. Mas eu acredito que sim, são culturas viáveis, são interessantes. Quem sabe mais para frente a gente plante ali e vamos poder fazer vídeos mostrando para vocês na prática. Eu espero que tenha respondido essa pergunta aí do nosso amigo. Se você tiver mais alguma pergunta e quiser fazer, a gente ali podem ficar à vontade em fazer. E comentem, compartilhem esse vídeo com outros, assim o nosso canal fica mais visto, mais pessoas vejam e consegue ter essa maior interação. Meu muito obrigado a todos por assistirem e nós nos vemos no próximo vídeo.